Estamos hoje aqui no programa Soberania em Debate para tratar de um tema de muita relevância para os brasileiros, que é a questão da mineração. Esse tema da mineração, nos últimos dias, nós vimos esses últimos tempos, dois grandes acidentes causados por barragem, uma da Vale do Rio Doce, em Brumadinho, e uma outra de empresas que a Vale também participava. E, além disso, como todos sabemos, a riqueza mineral do Brasil é inesgotável. E por aí passa toda a problemática brasileira. Hoje, aqui nessa tarde, nós temos a presença do jornalista Breno Altman, que está aqui ao meu lado. O jornalista Breno Altman é jornalista, fundador e editorial do site Opera Mundi, colaborou com diversas publicações brasileiras e internacionais desde o ano de 1980, tanto na imprensa comercial quanto na comunicação sindical e partidária. Também temos aqui a nossa presença hoje, uma boa tarde, professor, professor Paulo Augusto Vivacqua, que é presidente emérito da Academia Nacional de Engenharia, professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo, presidiu a Valuec, responsável pelo projeto Carajás da Companhia Vale do Rio Doce. Então, senhores ouvintes, nós temos aqui dois grandes personalidades para poder nos esclarecer acerca de um tema tão importante. Na última semana, nós vimos que o ministro da Economia, e que eu vou me dirigir aqui não como governo, mas sim como regime, Paulo Guedes, nos Estados Unidos fez uma declaração dizendo que estamos à venda. Então, com relação a esse tema da mineração, eu apresento aqui esse ponto para iniciarmos nosso debate agora à tarde. Esse programa, Soberania em Debate, ele é um programa do movimento SOS Brasil Soberano, que é mantido pelos sindicatos de engenheiros do Estado do Rio de Janeiro e pela Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros, FICENGE. Então, professor Paulo, vou começar pelo senhor. O Brasil é um país riquíssimo, é um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais, tem uma das maiores áreas do planeta e tem uma grande população muito pobre. Portanto, a finalidade precípua, ética da sua riqueza mineral é servir à população pobre. No seguinte sentido, elevá-la em termos de habitação, educação, saúde, infraestrutura. Temos os recursos que poderiam ser usados com esta finalidade. E pensando neste sentido, Getúlio Vargas fundou duas empresas fundamentais para o Brasil. Uma, a Vale do Rio Doce, e mais tarde a Petrobras. A Vale do Rio Doce foi incumbida de início da exploração e exportação do minério de ferro do Brasil, com o objetivo de internalizar recursos para aplicação no Brasil, em infraestrutura e a sua própria multiplicação em novas jazidas, pesquisa mineral, enfim, conhecer o Brasil sob o ponto de vista mineral era uma função da Vale do Rio Doce e aplicar os recursos do minério de ferro no desenvolvimento dessas novas jazidas. E assim essa empresa cresceu nas mãos do Estado e com este objetivo patriótico e se transformou na maior empresa do mundo na época. Ela detinha 1/4 do mercado internacional de minério de ferro e já tinha construído mais recentemente o próprio projeto Carajás, que foi o maior projeto mineral do planeta, construído pela Vale do Rio Doce. E não sei se eu posso prosseguir. E é interessante nesta caminhada da Vale vários momentos de grande importância. A fundação, como eu disse, por Getúlio Vargas, na década de 40, já na década de 60, aconteceu o seguinte: o governo da época abriu à Amazônia à presença ilimitada de empresas estrangeiras, que se dirigiram para a Amazônia e mapearam a Amazônia. Inclusive deram ao Brasil um presente, o projeto Radan Brasil e o levantamento aerofotogramétrico da região pela Força Aérea Americana, o USAF, o famoso voo AST-10. E o Radan levantaram e detectaram as principais áreas em termos de potencial mineral. E essas empresas estrangeiras se dirigiram para esses pontos e acharam, entre aspas, o Carajás,
A US Steel, United States Steel, achou o Carajás. Na realidade, ela própria confessou posteriormente que ela se dirigiu para este lugar e encontrou, entre aspas, aquelas reservas jazidas que se configuravam, e se configuram ainda, como um dos maiores corpos minerais de alto teor de minério de ferro do mundo. Ademais, posteriormente, na mesma região, descobriu-se manganês, cobre, bauxita, níquel, mais tarde ouro, um aglomerado mineral extraordinariamente rico em termos de tamanho, diversidade. Agora, entretanto, a 800 quilômetros da costa, no interior do Brasil, quase 900. Nesse momento, o governo de então, década de 60 indo para 70, disse para os americanos: é demais para vocês, associem-se com a nossa empresa, a Vale. E foram forçados a fazer. O governo pode fazer este tipo de pressão, e o fez. Então a Vale do Rio Doce entrou nesse projeto. Tornou-se, então, sócia na metade desta grande reserva. E, mais tarde, comprou tudo dos americanos e ficou 100% de posse do Carajás. Construiu a ferrovia com engenharia nacional, completamente, portos, cidade na serra, enfim, trens, aquilo tudo começou a funcionar. Nesse momento, realmente, a Vale do Rio Doce não tinha qualquer tipo de competidor no mundo. As jazidas são grandes, superficiais, de alto teor, de fácil exploração. Fizemos uma ferrovia modelar, trens enormes, custo muito baixo de transporte ferroviário e ainda construímos um porto com profundidades até de 50 metros numa baía natural no Maranhão, que foi até um trabalho que eu me empenhei muito e gostei muito de fazer, porque eu tenho essa vontade de projetar portos, era a minha função aí também, e lá colocamos um porto capaz de receber os maiores navios possíveis de serem construídos. Não tinham sido ainda, mas logo em seguida apareceram esses navios de 350 mil toneladas. Então o minério sai de Carajás, a 800 quilômetros da costa, grande distância, enormes trens, por uma ferrovia de primeiríssima classe, entra em mega navios, carregados a uma velocidade altíssima nesse porto, e vão para o mundo aí a custo baixo. Chegam lá na China, no Japão, aonde for necessário que esse minério seja usado. Entretanto, já na década de 40, as empresas americanas, Bethlehem Steel, Hana Mining, elas infiltraram na Vale uma semente degradante, foi infiltrada na Vale. Um funcionário da Vale, eu não vou citar nomes mais, porque já faleceu, ele ficou ali dentro como um agente desses grupos, que reagiram muito a Getúlio Vargas quando fundou essa empresa. Rockefeller era parte desse conglomerado americano. Reagiram muito, e conseguiram infiltrar na Vale um dos seus agentes, em posição que depois foi promovida. Estava lá essa semente que eu chamaria aqui, metaforicamente, uma semente do mal, estava lá dentro. Então, essa empresa cresceu dessa forma, que acabei de, mais ou menos, em largas pinceladas, de descrever, e se tornou nesse gigantesco asset do país. E com que finalidade? A finalidade estratégica dessa Vale era botar enormes quantidades de dinheiro para o interior do Brasil, para serem convertidos em novas ferrovias. Inclusive, coloquei a Vale na Ferrovia Norte-Sul, que projetei e dirigi já da época. A própria empresa que eu criei para fazer as ferrovias chamava-se Valuec, e depois mudou para Valec, que agora vai ser extinta. Ela foi feita desta forma, para usar futuramente recursos da Vale para ir construindo a infraestrutura central. Nobre finalidade para o minério, nobilíssima. Muito bem. Isso tudo veio vindo e então a empresa sofreu 2 golpes. O primeiro na década de 80, quando, na calada da noite, se venderam 30% desse grande empreendimento, já inteiramente desenvolvido, com Carajás, com outras, porque o minério também servia para
promover a industrialização de outros minerais. Então, com o minério de ferro, nós construímos o complexo de alumínio, que era um dos maiores do mundo. A bauxita, que havia na Amazônia, e a produção de alumina e alumínio. Com o quê? Com a nossa bauxita e com a energia hidráulica, hidroelétrica de Tucuruí, que foi feito com essa finalidade. Então, toda uma engrenagem estratégica trazendo grande riqueza para o Brasil. O rio produz a energia, a bauxita sai da mineração, é convertida em alumina e em seguida em lingotes de alumínio. Alumínio é energia, é algo muito importante no mundo atual. Isso tudo feito com o minério de ferro, dinheiro do minério de ferro. Pois muito bem, este macrosistema recebeu o seu primeiro golpe na década de 80. Conseguimos paralisar parcialmente, a duras penas, e ficamos então ainda com 50% da empresa. O resto foi vendido a preço ridículo. Isso existe em livros, existe um livro específico sobre isso, escrito pelo Severo Gomes, que com o nome, creio não, é Companhia Vale do Rio Doce, uma investigação truncada. Lá está escrito todo esse episódio. Professor, eu quero pegar dessa colocação que o senhor fez agora com relação a essa venda, quer dizer, uma venda proibitiva, prejudicial aos interesses do Brasil, e passar agora para o Breno, né, a partir exatamente dessa estamos à venda que o atual regime, né, está colocando. Só para os senhores relembrar os nossos telespectadores, e Breno e professor Viváqua, a Vale do Rio Doce, essa grande empresa brasileira, cujos recursos deveriam ser destinados para o Brasil e para a população pobre desse país, para haver um desenvolvimento, foi vendida no governo de Fernando Henrique Cardoso por apenas 3 bilhões de reais. A Lava Jato, a Operação Lava Jato, agora, uma tentativa de expropriar um dinheiro, né, da própria Petrobras para fazer uma fundação privada, iria receber quase 3 bilhões de reais para ela própria administrar. Ou seja, a nossa Vale do Rio Doce foi vendida por 3 bilhões. O Ministério Público ia se apropriar, se não fosse impedido pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradora-Geral da República, de 3 bilhões de reais. Breno, estamos à venda. Como que é essa história brasileira de entrega? Não, eu não tenho nenhuma dúvida de que a política do atual governo, do governo Bolsonaro, que na área econômica é capitaneada pelo Paulo Guedes, é uma versão extremamente radicalizada de uma certa lógica que imperou nos anos 90 no Brasil, que é a lógica que levou à privatização da Vale do Rio Doce. Qual é essa lógica? De que o Brasil só pode se desenvolver se ele for profundamente atraente para os capitais internacionais. E para que ele seja profundamente atraente para os capitais internacionais, o Brasil tem que vender seus ativos, suas empresas, além de oferecer um pacote de desregulamentação comercial e financeira que faça com que a vida do capital financeiro internacional no Brasil seja a mais confortável possível. Samba, suor e água fresca. Né? Essa é a lógica desse governo. É uma lógica de atração de capitais a quaisquer custos. E os custos que serão pagos em prevalecendo esta política do governo Bolsonaro é redução do salário dos trabalhadores, redução de direitos sociais, venda dos ativos soberanos do Brasil, entre eles a mineração, privatização do que resta de empresas estatais. Esses são os custos para este mapa do desenvolvimento que está na cabeça da grande burguesia financeira do Brasil, representada por Paulo Guedes. Isso torna muito atual um debate que o professor Viváqua colocou com muita precisão histórica, um debate sobre recursos minerais. É evidente que essa dádiva da natureza é bom tê-la do que não possuí-la. Os países que têm grandes recursos minerais são países que possuem uma capacidade de alavancagem incomparavelmente maior. Eles possuem riquezas naturais que podem significar desenvolvimento. Não é automático o que significa desenvolvimento. Isso depende do uso e, portanto, da propriedade dessas riquezas, se ela é a propriedade do Estado e da nação e a serviço do seu desenvolvimento, ou se é de propriedade de empresas privadas, estrangeiras ou nacionais, que
acumulam riquezas privadas sem isso significar desenvolvimento para o país, e como que estrategicamente esses recursos são utilizados. Porque nem sequer basta a propriedade estatal desses recursos minerais e da sua exploração. É necessário nos darmos conta de qual é a estratégia na qual são empregados esses recursos. Porque os recursos minerais em abundância, como tem o Brasil e tantos outros países, podem levar ao aprofundamento de uma tradicional lógica neocolonial. Qual é a lógica neocolonial? É a lógica extrativista exportadora. O país explora esses minérios, exporta esses minérios, esses recursos da exportação ingressam no país e o país importa produtos industrializados. Portanto, ele facilita a industrialização dos países capitalistas avançados em troca de se manter como um país extrativista. Essa é a lógica colonial ao longo do tempo, com os produtos agrícolas lá atrás, com os primeiros ciclos do minério, no caso do Brasil, do minério do ouro, e em seguida com os outros ciclos que nós tivemos em vários países, não é só o caso do Brasil. Para exemplificar melhor para quem nos escuta, vamos comparar o Brasil com a China. A China utilizou sua amplitude de riquezas minerais, a China é um país muito rico em recursos minerais, para alimentar a sua industrialização. A lógica da China não foi a da capitalização do país pela exportação de minérios, por exemplo. Foi a da importação de projetos de industrialização, com tecnologia e capitais, para, a partir das suas riquezas minerais, alavancar uma industrialização hiperacelerada, como é a que ocorreu na China depois dos anos 90. O nosso modelo foi outro. Embora tenha significado grandes avanços para o país, como o professor bem registrou, desde o período Getúlio Vargas, depois interrompido no período neoliberal do Fernando Henrique, o Brasil não rompeu o modelo neocolonial. O Brasil operou tradicionalmente com a lógica de exportar os minérios, receber recursos advindos dessa exportação e, a partir desses recursos, buscar desenvolver o país. Mas o fato é que esse modelo tem complicações, ou seja, o nosso processo de desenvolvimento, embora tenha tido etapas de industrialização importantes no período do Getúlio, mesmo depois, num certo período da própria ditadura militar, nós não podemos mentir a esse respeito, embora tenha tido um avanço importante na industrialização do país, o Brasil, especialmente nos últimos 30 anos, ele não conseguiu retomar um projeto de desenvolvimento com base nessa economia extrativista exportadora. Em primeiro lugar, porque grande parte das nossas reservas e das empresas que operam essas reservas foram privatizadas, passaram a operar com a lógica do mercado financeiro e do mercado dos interesses privados e particularmente interesses internacionais. Então, esse é um elemento fundamental. Hoje, quem acompanha o mercado de mineração sabe que ele é parte do mercado financeiro. Perfeito. É um mercado altamente especulativo, ele funciona como um braço do mercado financeiro. Não é à toa que um dos principais sócios da privatização da Vale é o Bradesco. Ele tem um papel nisso. Então, o Brasil, nessa fase especial, em que ele foi perdendo a propriedade das empresas que operavam a extração, esse modelo neocolonial se aprofundou. O Brasil é cada vez mais um importante exportador de minérios e cada vez vai ficando mais para trás na industrialização, se aprofundando esse modelo neocolonial. Então, nós devemos discutir a questão da mineração, penso eu, fundamentalmente deste princípio. Ou seja, como os recursos da mineração devem ser utilizados, como bem registrou o professor Bevilacqua, para o desenvolvimento do país. Professor Bevilacqua. Tanto para o bem-estar do povo quanto para o desenvolvimento do país e como operar os minérios na lógica de industrializar o país e não de aprofundar o modelo neocolonial. Num mundo em que os minérios são cada vez mais necessários, porque o mundo moderno dos novos equipamentos, da nova indústria, demanda novos minérios que o Brasil, em alguns deles, tem um papel fundamental, como é o caso do nióbio, por exemplo. Não só do alumínio, mas também do nióbio. E outros países da América Latina possuem também reservas fundamentais da nova etapa da tecnologia, por exemplo, a Bolívia, com o lítio. Como operar esses minérios para forçar a industrialização do Brasil e do conjunto da América Latina, e não de aprofundar o modelo neocolonial tão do gosto dos grandes países, dos países capitais centrais. E aí, Breno, que eu queria
chamar o telespectador exatamente para o ponto do nosso debate hoje. Quer dizer, por toda a problemática brasileira, os minerais fazem parte dessa problemática. E aí também vem a questão política, a questão de regimes. O regime de 64 a 85, o regime militar, ele introduziu o Código de Mineração que está em vigor no Brasil até hoje e está em debate agora no Congresso Nacional. Mas esse Código de Mineração, ele é um código que, reconhecido mesmo pelos próprios militares, o Código de Mineração, só para vocês terem uma ideia, ele é de ele é de fevereiro de 67. Em março de 67, ou seja, um mês depois, o próprio governo do regime militar reconheceu, por meio do Decreto-Lei 318, de 14 de março de 64, que existiam imperfeições prejudiciais aos superiores interesses da nação. Ou seja, eles fizeram um código contra os interesses da nação reconhecido pelo próprio regime do momento. O regime atual, que se espelha muito, e é praticamente o regime anterior, porque é assim que tem se colocado, eu não vou falar governo, volto a repetir, mas sim esse regime, também tem apresentado não uma política, Breno e professor Viváqua, como vocês os dois colocaram aqui, de acordo com os interesses do Brasil, da população brasileira. Então, professor Viváqua, eu queria perguntar ao senhor com relação à questão da mineração e tendo em vista a privatização da Petrobras, que nós falamos aqui, queria saber do senhor, para explicar aos nossos telespectadores, a quem pertence a União é a titular dos minerais brasileiros. A empresa principal brasileira foi privatizada, que é a Vale do Rio Doce. Existem outras empresas também. E a dúvida que tem para a população, eu gostaria que o senhor tentasse esclarecer, se for possível, é com relação qual é o prazo dessas concessões, porque parece que é uma coisa infinita, que eles, quando venderam a Vale do Rio Doce por 3 bilhões de reais, professor Viváqua, parece que a Vale se tornou dona perpétua, uma empresa privada por banqueiros, é dona de todo o minério brasileiro. Esclareça isso para a gente, professor. Pois não. A privatização, a Vale não é uma empresa de mineração qualquer. Ela era uma gigantesca empresa de mineração brasileira de alcance mundial. E aqui no Brasil, durante a década de 70, Vale empreendeu um programa de pesquisa geológica muito intenso. Ela foi descobrindo o Brasil mineral e se apossando, em termos, dentro da lei, de reservas e jazidas para ela desenvolver. E assim ela ia, mas infiltrada, como falei eu, eu não gosto de falar essa palavra, mas pela cupidez externa e pela capacidade de corrupção que esta cupidez externa possui, infiltrada dessa forma, deu-se um jeito de, a primeira pancada privatizadora na década de 80 e a segunda na década de 90, quando foi vendido, foram 3 ou 4 bilhões de dólares, o que não é nada. Foi vendida por nada, quando se sabia, porque, por acaso, um pouco antes de sair, de me aposentar, eu fiz o planejamento estratégico do grupo. E era óbvio que a China, ao se desenvolver, iria comprar muito minério. E era óbvio que o preço, estava previsto nos nossos cenários, iria subir, pois ela foi privatizada no vestíbulo dessa ascensão de preço. O preço passou de 15 dólares por tonelada e dava lucro para a Vale, e muito. Fizemos o Carajás, todo esse grande desenvolvimento da empresa foi feito com preço de minério aí em 15, 20 dólares os finos por tonelada. Quando os chineses entraram, esse preço chegou aí a 170 dólares por tonelada. Aí ela já estava nas mãos dos privatizadores. Bom, e aí ganhou-se uma quantidade de dinheiro brutal, a massa de dinheiro que os privatizadores ganharam. E foi brutal, e metade foi para o exterior, porque metade da empresa é estrangeira, é americana, era toda nossa. Mercado financeiro. Então, agora vê, é americana, de mercado financeiro ou de acionistas americanos, não interessa.
se é financeiro ou não, é dos outros, era tudo nosso. Agora, por que isso aconteceu? Isso não depende de código de mineração, isso depende de decência, isso depende de honestidade e patriotismo e gostar do próprio país. Isso é que faltou e falta. Então, o Brasil perdeu aí dezenas de milhões de dólares, bilhões de dólares, dezenas de bilhões. Eu fiz um pequeno cálculo outro dia, parte desse lucro, metade dele daria para desfavelizar todo o Grande Rio, o Grande Belo Horizonte, construir casa com água, com rua, para a população. Para isso é que o minério serve. Bom, veja, o prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, ele escreveu, saiu até no Globo, um artigo, que o Globo traduziu, dizendo o seguinte, que a Namíbia atentou para essa situação e passou, então, a rever contratos de exploração dos seus minerais, porque considera a sua riqueza mineral essencial para o desenvolvimento dos namibianos. Então, ela está empenhada em tomar posse dos minerais para o seu desenvolvimento. Está lá. Agora, a Namíbia aprendeu isso com quem? Eu recebi uma equipe da Namíbia na década de 80, veio examinar a Vale. Mostramos aquilo tudo para ele. Foram lá, um país novíssimo, está indo nessa direção. Espero eu. O Chile, um país que deu um golpe sangrento aí, terrível, Pinochet, voltou atrás e recomprou a sua empresa de cobre, reestatizou. Para quê? Para que os recursos minerais gerem dinheiro para o desenvolvimento interno. Desenvolvimento interno é água, luz, educação. De quem? Da população do país. Isso tudo não é feito, não foi feito e foi prejudicado por corrupção. O próprio Banco Mundial disse que para certos países pouco estruturados, a descoberta de jazidas minerais, petróleo, minérios, causa problemas, desestabiliza governos, traz a corrupção para dentro, golpes de Estado, pode ser um mal. No caso brasileiro, surpreendeu o que aconteceu com a Vale. Eu, conversando com os economistas da época do governo privatizador, do resto da Vale, eu percebia da parte deles uma falta de conceito da função da Vale. Não tinham conceito, era uma estatal. Não podemos ter estatais porque são cabides de emprego, é coisa de comunista, então privatiza. Umas ideias bobas, desculpe, tolas, de gente que é formada no exterior por escolas americanas, europeias, com uma visão e ficam formatados para achar que estatal não presta. As estatais as dividiria em 3 blocos. As estratégicas, a Vale era uma e a Petrobras outra, e outras. As transitórias necessárias, quando o governo não pode atender, então cria uma estatal naquela hora. E as supérfluas, porque o governo não deve realmente ficar operando hotéis, aí, essas coisas. Isso aí é para iniciativa privada. E o uso Então, nessas empresas, as estratégicas, nós temos 2 fundamentais, a Petrobras e a Vale. Essas 2 empresas foram marcadas para serem destruídas pelos norte-americanos no início, lá na década de 40. Os americanos guiavam-se, ou tinham como seu mentor principal em política externa, George Kennan. Este homem disse, está escrito, o seguinte: os latino-americanos se enganam achando que devam se industrializar usando os seus recursos minerais. Isso está quase que ipsilíteres. Os recursos minerais na América Latina são nossos e devem ser explorados em benefício dos investidores americanos. Isso está escrito. Tem livro, eu tenho os livros, posso fornecer o livro qualquer hora. Eu quero pegar o senhor, aproveitar essa, desculpe interrompê-lo no seu desenvolvimento, mas... Só para dar Então, essa doutrina de usar a nós aqui como fonte de recursos naturais para eles é uma doutrina oficial. E outra, é uma doutrina oficial não permitir, no passado, que nós nos industrializemos. É uma indústria. E eles pegaram a Vale. Quer dizer, essa doutrina que foi
elaborada na década de 40, ela foi atravessando as décadas, na década de 80 veio a Vale. E a Petrobras está vindo aí, porque desmontaram essa empresa por corrupção, ineficiência, uma série de coisas horrorosas, desmontaram, mas não precisavam desmontar nada, porque basta o governo dizer, não, as reservas são nossas, refunda a Petrobras, estatal. Perfeito. Ué, a Noruega fez isso. Perfeito. A estatal norueguesa, Statoil, agora tem outro nome, ela pegou é estatal, pegou o petróleo do Mar do Norte, é meu. Tem hoje, esse pequeno país, um fundo soberano do governo na casa dos 800 bilhões de dólares para uma população de, não sei se tem uns 18 milhões de habitantes. Quer dizer, como eu estava falando, um norueguês que hoje nasce, o bebê, já é rico, porque eles pegaram o petróleo para eles e hoje estão investindo no Brasil. A estatal deles vem aqui e comprou, que a Vale vendeu, a Albras e a Lunorte. A nossa parte de alumínio é deles. Quer dizer, é um contrassenso. O que está faltando nisso tudo, é inteligência. 2, vontade de desenvolver o Brasil. E terceiro, honestidade. As 3 coisas estão faltando. Não nos falta ideologia, não nos falta democracia, nada. Falta 3 coisas. Inteligência, vontade de ser brasileiro e desenvolver o Brasil e honestidade. Eu vou voltar ao senhor depois, voltar com relação a essa questão de se criar uma outra empresa na questão do petróleo. E vamos voltar nisso. Mas, Breno, o professor desenvolveu a questão da exploração desses recursos, da política de exploração. Vejam, os senhores telespectadores, com relação à questão dos minerais, a Vale do Rio Doce, Breno, professor Viváqua, foi privatizada em abril de 1997. Em 1997 foi sancionada a chamada Lei Candir. A Lei Candir é a lei que regulamenta o imposto ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Brasil. Essa Lei Candir estabeleceu que todas as exportações brasileiras são isentas, não há tributação. E essa legislação, tá, foi muito favorável aos novos donos da Vale do Rio Doce, porque não pagam ICMS. Além de não pagar ICMS, gera para o exportador um crédito contra os estados. E os estados hoje, Breno, professor Viváqua, estão endividados por causa da Lei Candir, algo que deveria ser bom para o Brasil e, mais uma vez, se tornou mal. Então, Breno, vejamos a questão agora de Brumadinho. Brumadinho e Mariana. Uma privatização, né, no caso de Brumadinho, a Vale do Rio Doce, mais especificamente, quer dizer que deveria cuidar a questão dos royalties, né, da mineração, que é a contribuição de CEFEM. Os senhores telespectadores terem uma ideia, é de 0,2% até 4% com minerais. Olha a bagatela, 0,2% até 4% do que se paga. E esse recurso deveria ser destinado para os estados e municípios, para prevenir tragédias como Brumadinho. Breno, como vemos esse processo de privatização? Olha, o que acontece quando há a venda de empresas de mineração, isso na experiência mundial, isso também ocorreu no Brasil, quando há a venda de empresas de mineração para grupos privados. Todos os controles sociais e ambientais, que já são complexos na indústria extrativista pelas suas características inatas, todos os controles sociais e ambientais afundam. Afundam. Porque a lógica de gestão dessas empresas de mineração, quando passam para o capital privado, é extrair o maior lucro possível e, portanto, operar com o menor custo empresarial que possam alcançar. Não tem, na lógica de uma empresa privada, esses alcances éticos que o professor cita. Numa empresa privada não tem o alcance do desenvolvimento do país. Isso não consta do balanço. Nenhum balanço das empresas diz quanto que nós contribuímos para o desenvolvimento do país. Isso não faz parte de nenhuma ciência atuarial. O que importa é the bottom line, ou seja, qual é o lucro da empresa. Isso significa que ela opera com o menor custo possível para extrair o maior lucro possível. O que significa o menor custo possível? Não cuidar da proteção ambiental, não cuidar de investimentos para o desenvolvimento do país, pagar menos impostos, um pacote de ambições para majorar esse lucro. É evidente que nesse contexto é que nós vamos poder compreender Mariana e Brumadinho.
Porque tudo aquilo que agora a diretoria da Vale vem a público dizer, olha, podemos fazer diferente, é possível adotar tecnologias mais modernas, alterar o sistema de barragens, esses acidentes no futuro poderão não acontecer. Isso não é uma novidade científica das últimas semanas. Sabe-se disso há 20 anos. Por que há 20 anos isso não foi mudado? Por que não foi adotado uma política de barragens que resolvesse preventivamente esses dramas que nós passamos a conhecer ultimamente e que irão se multiplicar, não tenhamos dúvida, irão se multiplicar. Exatamente pela ânsia do lucro privado da Vale privatizada. Não há saída para o desenvolvimento do país, vamos falar de uma maneira clara, não há saída para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento de médio e longo prazo, que não a reestatização da Vale, ou como sugere o professor, que se pegue as riquezas minerais e se construa outra empresa. Se for, não importa, mas o monopólio estatal, não só das reservas, como prevê a nossa Constituição, mas o monopólio da produção e da exploração dos minérios tem que estar controlada pelo povo brasileiro. Isso é estratégico para o desenvolvimento do país. Se não for quebrada a lógica privada, não há como o país se desenvolver. Porque como é que funciona a Vale privatizada? O professor sabe disso muito melhor do que eu. Como é que funciona a lógica? Quando os preços decolaram, exatamente nesse período do avanço chinês, a lógica da Vale era extrair o máximo possível, fosse como fosse, para aproveitar aqueles altíssimos preços e realizar lucros extraordinários. É verdade que durante, especialmente o governo Lula e o governo Dilma, se tentou pressionar a Vale, porque o governo tem um certo peso ainda na Vale privatizada, para que utilizasse os recursos para aumentar a taxa de industrialização da operação da Vale, para que a Vale não fosse, não se dedicasse exclusivamente ou centralmente apenas à atividade extrativista, mas que aumentasse o grau de industrialização. Uma série de pressões eram realizadas, mas isso não tinha a ver com os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas estrangeiros da Vale, mas também dos acionistas privados brasileiros. Era um pote de ouro a Vale do Rio Doce. Na época em que os preços chegam a $170, o custo de extração chegou a corresponder a uma quinta parte disso. Até menos. Seria uma taxa de lucro inalcançável. Não havia outro negócio que permitisse tamanha lucratividade. E isso teve consequências sobre a economia do país, e consequências dramáticas, porque o Brasil hoje tem uma taxa de industrialização que equivale à que ele tinha em 1913. A participação da indústria na economia brasileira tem o mesmo percentual de 1913. É verdade que quando um país se desenvolve, o Brasil é um país de grau médio de desenvolvimento, a participação da indústria na economia tende a cair, a de serviços tende a subir. Mas o Brasil não sofreu um crescimento da economia no qual o percentual da indústria caiu. O Brasil sofreu, sejamos claros, um processo de desindustrialização. E uma das causas, se não a primeira causa da desindustrialização, que é a transformação da economia brasileira numa economia rentista, tem como um dos seus pilares a privatização da Vale do Rio Doce. Por que tem a privatização da Vale do Rio Doce como um dos seus pilares? Porque a lógica extrativista da transformação, do direcionamento de capitais, a lógica extrativista fez com que este setor da economia adquirisse uma pujança enorme sem quaisquer consequências na industrialização do país, porque o Brasil não é mais o dono dos recursos da Vale. O Brasil não pode pegar esses recursos da Vale e criar aqueles projetos industriais que ao longo da história se criou no período de Getúlio, mesmo durante outros períodos. Não pode mais fazer isso. O Brasil não tem mais acesso a esses recursos. Então essa enorme lucratividade da Vale, onde foi parar? No bolso dos acionistas, em fundos financeiros, que se rentabilizavam ainda mais no mercado, dos diversos mercados de derivativos financeiros, e a contribuição fiscal, você bem lembrou, a contribuição fiscal da indústria extrativista é para os padrões da sua lucratividade muito baixa, muito baixa. E vou complementar uma questão em relação à Lei Candir. Se os estados tiverem ganho de causa na cobrança da compensação da Lei Candir, quebra o país. Quebra o país.
Porque, na verdade, Breno, a União é devedora dos estados. Claro, em 800 bilhões. Então, é uma questão muito séria, o que vem demonstrar que toda essa política de privatização de minerais, toda essa política de exportação, né, chamado Custo Brasil, que o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, introduziu, ele tem sido prejudicial ao país, porque vivemos numa federação... E que o Paulo Guedes quer aprofundar na escala... Exatamente. Então, quer dizer, um país que é uma federação com estados completamente dependentes, estados e municípios dependentes da União. Professor Viváqua, queria retomar aquela questão que o senhor levantou, né, de criar uma nova empresa com relação à Petrobras. Porque foi uma oportunidade que nós tivemos, quando da descoberta do pré-sal, de se poder... A Petrobras é uma empresa que o governo tem uma participação. Naquela época tinha até uma participação até menor. Na época do pré-sal, depois o presidente Lula fez uma capitalização da empresa, aumentando a participação do governo. Talvez não fosse oportuno, como a União é detentora das reservas de minerais do Brasil, petróleo, minério de uma forma geral, talvez criar uma outra empresa estatal enxuta, uma Petrosal enxuta, para poder competir com a Petrobras, que já era privada, até mesmo contratando a Petrobras, professor Viváqua? Não, a minha opinião sobre esse assunto é a seguinte: Getúlio Vargas criou duas empresas fundamentais, entre outras, a Vale e a Petrobras. Ele teve essa visão. A Petrobras se desenvolveu, descobriu o pré-sal e deveria hoje ser a dona do petróleo do Brasil. Foi ela que descobriu, ela é do governo. Por que essa confusão que se fez em torno de posse do petróleo, que não é dela, é de outro? Ela descobriu, é dela. É isso que tinha que ser recuperado e acho impossível hoje, porque os interesses já se acumularam e hoje o que se pensa no Brasil é vender esse subsolo para empresas mundiais, pegar os royalties e pagar o absurdo do custo do Brasil, que é absurdo. Empregos exagerados, corrupção, ineficiência, pegar o dinheiro do petróleo e jogar fora dessa maneira, que é o que se vai fazer, pagar a dívida, como se diz. Uma dívida que nunca chegou e nunca resolveu o problema da miséria do Brasil. Eu acabei de entrar aqui nesse edifício e vi pessoas pelas calçadas do Rio ali, miseráveis. Hoje é quinta-feira. Essas pessoas deviam ser ricas, como os noruegueses. Então faltou, é simples a questão. A Petrobras existia, foi fundada com um conceito correto e foi sendo desvirtuada gradualmente até chegar nessa confusão atual. Muito bem. Por que isso aconteceu? Corrupção. Grupos que têm dinheiro corrompem a política, a mídia, transformam a cabeça dos brasileiros para agirem contra si próprios, pensarem contra si próprios. E aí se dissolve uma belíssima criação do Getúlio Vargas, que teve o impulso de dar um tiro no peito porque via acabar a Petrobras. Parou naquele momento porque ele deu um tiro no peito. Este homem nem é falado, é um herói. É interessante nesse ponto, Jorge, eu citar o seguinte: eu estava em Washington, no Banco Mundial, portanto, no centro financeiro do mundo. Atravessei a rua, entrei numa livraria e vi um livro chamado The Conquest of the Amazon. O livro é incrível, está traduzido pela Record, se eu não me engano, com o nome de Em Nome do Senhor, algo assim. O livro é incrível, é grosso, é escrito por um jornalista que foi presidente da Associação Americana dos Jornalistas, um homem de grande reputação, de integridade. O livro foi feito com documentação da Rockefeller Foundation, disposta, aberta ao público para uso. E ali você vê como todo esse processo de apropriação da Vale, está lá, da Petrobras, tudo já vem daquela época. Isso está descrito nesse livro. Então, o Brasil estava num bom rumo nessas duas áreas que Getúlio sabiamente viu: minerais, Vale; petróleo, Vale;
Lembro, o petróleo norueguês é estatal. O nosso não pode ser. Tem que ser todo partido dividido, os royalties têm que ser pulverizados para fazer pracinhas por aí, iluminação pública, corrupção. É um absurdo. Os noruegueses puseram no fundo e agora eles vêm aqui e compram as nossas estatais. Muito bem. Todo esse projeto estava aí, ele foi desmontando. O que tem que ser feito agora é recuperá-lo pacientemente, com decência, honestidade, usando a lei, combatendo a corrupção, enfrentando um sério problema hoje. Por quê? As cortes americanas se arrogam hoje o direito de entrar aqui e julgar se nós estamos procedendo bem em relação à empresa deles, americanas, e nos condenar. Os europeus estão reagindo a isto e eles volta e meia impõem penas grandes a empresas europeias. A brasileira foi a maior multa, a maior indenização que a Petrobras já pagou foi por razão de decisão americana. Mas o senhor me permite, professor, nesse ponto? Pois não. O senhor está colocando a questão da corrupção e o senhor é debatedor, mas o senhor colocou bem isso, mas para ficar claro para o nosso telespectador, e o senhor ratifica se for ou não, a questão da corrupção que está sendo colocada é, como o senhor bem disse, é o capital corrompendo o país, corrompendo a elite do país. Então, nós temos que analisar esse ponto com muita cautela, porque, a meu modo de ver, tem que se combater a corrupção, mas saber de que forma combater essa corrupção. Veja um exemplo que o senhor citou, esse caso do acordo da Petrobras nos Estados Unidos, que gera essa questão da fundação que a Lava Jato quer fazer. A gestão anterior da Petrobras, do governo anterior, esse governo que sucedeu a presidenta Dilma Rousseff, eles, sem nenhuma condenação, não houve condenação, resolveram fazer um acordo com os americanos. Um acordo, não havia decisão nos Estados Unidos, havia processo nos Estados Unidos, mas não havia condenação. E resolveram pagar o equivalente a 10 bilhões de reais. À época, isso foi, se eu não me engano, em outubro de 2017, cujos pagamentos começariam a ocorrer em janeiro de 2018, janeiro e fevereiro de 2018. Ou seja, me parece que essa conspiração, esse é o termo, para mim mais adequado, ele parte da elite brasileira. Então, que aceita ser corrompida com muita facilidade. E um outro exemplo disso, aí eu vou passar para o Breno, é a questão do Ministério Público. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra os gestores da época da presidenta Dilma Rousseff, gestores da Petrobras, porque estavam vendendo gasolina, Breno e professor Viváqua, a preço mais baixo, vendendo gás de cozinha para a população pobre desse país com preço subsidiado. E o Ministério Público está se colocando numa ação civil pública contra os dirigentes da Petrobras que estavam atendendo o seu povo, aquilo que nós estamos falando aqui desde o início. Breno, como que você vê essa atuação de alguns órgãos estatais, principalmente órgãos judiciais, né, nessa interferência nessas empresas públicas, né, e muitas vezes servindo até contra os... Muitas vezes não. Nesse caso, desse acordo dos Estados Unidos e dessa ação que eu acabei de me referir agora, estão atuando contra o Brasil. Como que você pode tentar esclarecer isso, Breno, para a gente? Nós temos que entender, para podermos responder essa questão, o processo que viveu o país nos anos 90 e que não foi rompido, embora tenha sido detido dos governos Lula e Dilma, que é esse gigantesco processo de privatização da Vale, que se completou, e o da Petrobras, que foi interrompido no meio do caminho. Porque a Petrobras caminhava para a privatização. Ao abrir o capital da empresa e internacionalizar o seu capital, porque a Petrobras passou a ter ações vendidas na Bolsa de Valores de Nova York, abriu-se uma janela pela qual os interesses americanos, pela via judicial norte-americana, podiam pressionar a empresa, como ocorre agora com essas multas que a Petrobras negocia nos Estados Unidos e que começou a pagar. E que estão na origem dessa fundação Lava Jato que o Ministério Público de Curitiba queria criar. Claro, com a eleição do Lula em 2002, se deteve o processo de privatização da Petrobras, mas não se conseguiu retroagir a privatização da Vale, ou nem mesmo houve uma batalha aberta por isso, por razões políticas diversas. Esse é um elemento central. Não existe, eu vou repetir agora de uma maneira mais ampla, não existe nenhuma chance de futuro para esse país se nós não mantivermos a Petrobras estatal
e se nós não tivermos os minérios controlados por uma empresa estatal ou pela reestatização da Vale do Rio Doce. Não existe chance de desenvolver o país e de resolver os nossos grandes problemas sociais e econômicos. Nenhuma chance. Porque a essa altura do campeonato, a força da economia brasileira reside nas suas riquezas naturais. As suas riquezas naturais que podem realavancar o desenvolvimento do país. Por isso elas precisam ser de propriedade estatal, controladas pelo povo brasileiro como eram na sua origem. Como isso significa a confrontar interesses muito grandes de grandes grupos de capitalistas. Grupos de capitalistas brasileiros e estrangeiros que se associam para saquear a Vale e saquear a Petrobras. E parte do nosso sistema de justiça, educado nas escolas norte-americanas, educá-la pelos programas de intercâmbio dos Estados Unidos, amestrados e adestrados pelos norte-americanos, parte do nosso sistema de justiça opera a favor desses grandes grupos. Opera a favor desses grandes grupos. Eu não temeria em afirmar com muita clareza, já que você me perguntou, Jorge, e vou dizer assim, nenhum inimigo, não há nenhum inimigo tão poderoso do desenvolvimento do país, da nossa democracia, hoje, que não seja a Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato destruiu, ela não combateu a corrupção. Em nome do combate à corrupção, como havia já ocorrido no passado, ela destruiu a engenharia nacional e ela criou uma situação dramática para a cadeia de óleo e gás do país. Gostaria de fazer uma observação sobre a questão da engenharia nacional. As grandes empreiteiras brasileiras, elas detêm uma capacidade de resolver e construir problemas, projetos, ímpar. São imensas, competentíssimas. Entretanto, já há muitos anos atrás, a cúpula passou a agir como um instrumento de corrupção política fortíssimo e atravessou os governos, porque eu os conheço na própria pele desde a década de 70. Sempre trabalhei com eles, aprecio essas empresas, mas não posso negar que foram veículos de corrupção fortíssimos. Então, neste sentido, a Lava Jato fez um tremendo serviço para o Brasil, que eu as conheço pessoalmente. Por exemplo, eu não vou citar casos, porque eu dirigi grandes projetos e lidei com essas empresas. Os serviços muito bem feitos, na maior parte dos casos, mas quando podiam corromper uma fiscalização ou tirar uma liderança honesta do topo, sempre o fizeram, e sempre com apoio político. Agora, só para completar. Então, aconteceu esse fato. Nesse momento, estão todas elas se refazendo e estão se reestruturando. E eu sou inteiramente favorável e defendo que essas empresas continuem trabalhando no Brasil agora, reformadas nos seus comportamentos. A questão brasileira é de lei, é de aplicação de lei e de defesa contra a corrupção. A defesa contra a corrupção, ela tem que vir de um arejamento, muita publicidade, abertura total para o exterior, para a população do que estão fazendo lá dentro. Essa transparência é fundamental para manter limpas essas empresas. Elas são necessárias. Eu estou vendo agora tentativas, inclusive, de acabar com elas, de trazer empresas estrangeiras aqui para construir a nossa infraestrutura pesada. Somos contra isto, porque aí é usar um fato concreto que houve corrupção para agora matar a empresa e botar uma estrangeira. Mas me parece, professor, que é exatamente isso que o Breno estava contestando. Sim. E o Breno agora queria falar. Você me permite uma pequena divergência, professor? Porque eu acho até que o discurso da Lava Jato, que encantou setores importantes da sociedade, foi contra a corrupção. Agora, se nós formos ver no grão, no concreto, os dirigentes das empresas que foram acusados de corrupção já estão livres e soltos, se aproveitando do seu patrimônio. E o que está destruído, ou pelo menos apequenado pela ação da Lava Jato, são exatamente as empresas.
Os seus proprietários que tinham sido presos ficaram 1 ano, 2 anos presos, fizeram a delação premiada, saíram da cadeia, receberam, ótimo, melhor ainda, recebendo prebendas. Eu não estou divergindo. A questão é a seguinte, a Lava Jato não é perfeita, obviamente. Eu estou falando de um lado positivo, que foi atalhar. A intenção, vamos dizer que a intenção era positiva. O fato também, porque o fato é que pôs um medo na grande corrupção desse setor. Ficaram com medo. Agora, se existem outros interesses por trás, eu não duvido que existam, porque nós somos um país muito corrompido nesse momento ainda. Professor Ivan, é nesse ponto que eu vou colocar, Breno, para você. O ministro das Minas e Energia, durante o Carnaval, nós estávamos aqui festejando o Carnaval, e o ministro das Minas e Energia do atual regime estava no Canadá, reunido com empresários do setor de mineração. Quer dizer, para mim isso é completamente imoral. E lá no Canadá, junto a esses empresários, disse Breno, que estaria entregando as terras indígenas para a exploração estrangeira. Então, e uma pergunta, o que o Ministério Público se posicionou, o que a Lava Jato se posicionou diante de um ato tão duro com relação aos povos originários do Brasil, tão duro com relação à questão da Constituição brasileira, com relação à questão da soberania, do desenvolvimento. Então eu queria primeiro ao Breno e depois eu passo para o senhor. Existe uma característica nas economias de tipo agroextrativistas que é, claro, estender suas fronteiras. Ela precisa sempre de novas fronteiras, porque ela precisa sempre de novos territórios para explorar minérios e para fazer a plantação em larga escala dos produtos agrícolas exportáveis, como é o caso da soja. É evidente que se não há uma contenção estatal disso, essas empresas mineradoras ou agrícolas vão tomar a terra dos índios, vão tomar a Amazônia, vão tomar o que puderem, porque elas são ferozes animais em busca de alimento, em busca de território. Elas não são capazes de exercer sua autocontenção. Mesmo quando eram estatais, era necessário o governo dizer, calma, vamos combinar o jogo, é necessário combinar o desenvolvimento social com o econômico, sendo privadas, na lógica privatista que imperou nos anos 90 e que agora volta a imperar numa escala ainda maior, não há qualquer autocontenção. Essas empresas são destruidoras do país. E a lógica predatória, porque essa é a expressão correta, a economia rentista, a economia privada de caráter agroextrativista, ela é predatória. Ela busca extrair as riquezas, transformar essas riquezas em ativos financeiros a qualquer custo. Índios, quilombolas, natureza, trabalhadores, nada disso importa para elas. Nada disso importa para elas. Então, isso é o que tem que ser detido. E não há como ser detido mantendo essas empresas sob o controle desses grupos capitalistas. Essa é a grande fonte da corrupção, os interesses desses grandes grupos capitalistas. E que eu vou voltar a repetir. Interesses esses que a Lava Jato protege. Ela não combate esses interesses, ela protege esses interesses. Ela protege porque ela destruiu as empresas e rapidamente liberou os capitalistas, esses sim envolvidos com corrupção. Destruiu essas empresas e facilitou a vida de quem? Dos grandes grupos estrangeiros. O professor sabe bem melhor do que eu. As grandes empresas de construção brasileira, da construção civil brasileira, não apenas tinham tecnologia interna que permitiam a alavancagem do desenvolvimento nacional, como elas eram um dos poucos nichos econômicos no qual o Brasil tinha capacidade exportadora. Elas eram exportadoras de serviços altamente gabaritados, como no caso da África, por exemplo, não é? Essas empresas foram demolidas no exterior. Quem está ocupando o espaço? Recentemente eu tive notícias do que se passa em Angola. Em Angola, empresas brasileiras tinham um grande espaço. Esse espaço já não existe mais. Os serviços de construção em Angola são disputados por empresas americanas, uma delas de propriedade do ex-vice-presidente do George Bush, que aliás está no filme Vice, que é eu esqueci o nome da empresa do Cheney, Halliburton, entre a Halliburton e empresas chinesas. O Brasil saiu do páreo. A Halliburton não sabia o cheiro de Angola. Depois da redução de tamanho da Odebrecht em função da operação da Lava Jato, a Halliburton voltou a ter voltou a poder disputar o mercado angolano. Isso está acontecendo em vários países, inclusive dentro do Brasil. Vamos nos recordar
o que era o objetivo da ALCA que os americanos propunham? Dentro desse espírito do George Kennan, a ALCA era uma operação fantástica. O que eles propunham para a América Latina? Vocês abram seu mercado para a engenharia e a indústria norte-americana, inclusive para os serviços de construção civil, e em troca nós derrubamos as alíquotas de importação de alimentos. Era o modelo neocolonial perfeito, para exatamente que as empresas de construção americanas, entre outros benefícios para os grupos de capitalistas dos Estados Unidos, pudessem vender seus serviços aqui, ganhando a competição contra empresas brasileiras por conta do custo financeiro mais barato que essas empresas podiam obter nos Estados Unidos. E construção civil tem muito a ver com funding financeiro, seja, com custo financeiro, porque são empreendimentos de gigantesco capital de giro, não é? Então, esse modelo, esse serviço aos grandes grupos de capitalistas foi provido pela Lava Jato, com intenções aparentemente nobres, mas no fim ao cabo, se nós fizermos um balanço rigoroso, nós vamos ver que, como no passado, a luta contra a corrupção foi apropriada pelos corruptos, foi apropriada pelos grupos de capitalistas que tinham interesse em destruir as empresas estatais e em se apropriar das riquezas brasileiras. Eu tenho uma visão diferente. Então, por favor. Posso? Claro, professor. Eu acho que a cúpula brasileira, política e empresarial, ela se dedicou ao saque do Brasil. Eu diria que eu vivi a minha vida inteira numa cleptocracia. As pessoas vão para postos de poder, independente de se são militares, civis, de esquerda, direita. Uma grande quantidade vai com objetivos não republicanos. As pessoas que têm governado o Brasil, eu não vi, em toda a minha vida, um real interesse pelos pobres do país. Eles estão miseráveis, morando mal, nessa situação deplorável até hoje, num país riquíssimo. E a elite toda se dando bem. A corrupção estava no centro disto. Muito bem. A corrupção está recebendo agora uma freada. Quando se freia uma corrupção, outros interesses penetram nela em benefício deles. Nesse caso, os interesses estrangeiros. Quando eu freio a corrupção, na mesma hora, o público e os jornais dizem o seguinte: olha, empresa estatal é corrupta, vamos acabar com ela porque empresas privadas, estrangeiras, são honestas. Eu vejo isso escrito nos jornais e dito por articulistas, membros de academias. Então, a frenagem da corrupção, que foi uma desgraça para o Brasil, no nível que chegou, ela está permitindo hoje, na cola do processo, a entrada desses interesses horríveis, inclusive na engenharia pesada, porque declararam uma empresa como outro dia inidônea, isso é um absurdo, junto ao governo, tem que purificá-la, eticalizá-la, se pode usar o termo, mas manter os contratos brasileiros de governo com elas. Isso tinha que ser feito. E apoio de financiamento. Tire os criminosos, porque o criminoso, num país pobre, ele é um genocida, ele é um terrível criminoso. Quem rouba de país pobre é um criminoso do pior tipo. E aqui eu só vi isso a minha vida inteira, o tempo todo, as pessoas enriquecendo em volta, nos cargos. E outra coisa, por que é que isso está acontecendo? Um detalhe no processo. O Brasil montou as famosas empresas reguladoras, que são aquelas que controlam, não é? Controlam isso, controlam as ferrovias. Todo mundo. Isso. Pois foram corrompidas. Os controlados se apropriaram delas e passaram a se favorecer delas. Professor, só me permite, eu não quero interromper, mas é para prosseguir no tema. Eu aproveitar a oportunidade que o senhor colocou essa questão continua insistindo na questão da corrupção, né, do enfraquecimento, mas eu queria colocar uma questão. Não são todos os brasileiros, não é isso, a elite brasileira que governou esse país até hoje, diria assim, mas teve um período recente, contemporâneo da nossa história, em que nós demos um salto. De 2003 a 2010, o Brasil se desenvolveu socialmente.
se desenvolveu economicamente. O Brasil se desenvolveu nas suas relações internacionais. O Brasil passou a ter altivez. As empresas brasileiras passaram a ser respeitadas e o Brasil e o povo brasileiro também, por todos os cantos do mundo. É verdade. Por todos os cantos do mundo. E o que aconteceu? Vou direcionar essa pergunta para o Breno. Simplesmente com essa alegação de corrupção, que os políticos são corruptos, prenderam um presidente da República. Esse presidente da República está preso, com uma acusação estapafúrdia contra ele. Um juiz que o condenou hoje é ministro da Justiça do atual governo, que trabalha, como nós acabamos de falar agora aqui, o ministro das Minas e Energia desse atual governo foi entregar as reservas indígenas para os estrangeiros. E quando nós estávamos trabalhando para que a riqueza do Brasil fosse destinada para os brasileiros. Breno, você acha que a atuação do presidente Lula nos seus 8 anos de governo foi uma atuação efetiva para destinar o Brasil para os brasileiros, inclusive a partir dos recursos minerais? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito e acho que os fatos corroboram a minha convicção. Não se trata apenas de convicção, são provas. Perfeito. Houve um processo no país, não apenas de desenvolvimento social, mas de paulatina, alguns podem considerar ela até lenta, mas efetivamente ela ocorreu, uma paulatina transição para um outro modelo de economia baseado não na atração dos fluxos internacionais a qualquer custo, mas na criação de um mercado interno de massas. E no processo paulatino de tentar recuperar as empresas estatais brasileiras para um projeto de desenvolvimento. Isso se aplicava fundamentalmente à Petrobras, particularmente depois da descoberta do pré-sal, e com a criação da empresa do pré-sal e do regime de partilha, que desde o golpe de Temer contra Dilma começa a ser desmontado, o regime de partilha e o sistema estatal de exploração do pré-sal. Isso se estendia também para os bancos públicos, com a utilização dos créditos públicos para alavancagem tanto do consumo quanto da produção no Brasil, na lógica de criar um mercado interno de massas. E essa lógica do desenvolvimento do mercado interno de massas, que significava mais direitos, maiores salários, foi a partir de um certo momento, depois em especial da grande crise do capitalismo que eclode em 2008, nós começamos a ter uma situação no qual os grandes grupos capitalistas ficaram claramente contra aquele projeto representado pelo presidente Lula. Só que eles tinham um problema, Jorge, eles não conseguiram ganhar a eleição do presidente Lula. Perderam a de 2002, perderam a de 2006, perderam a de 2010, perderam a de 2014 e chegaram a uma conclusão, e eu tenho certeza que os documentos históricos darão razão daqui 10 ou 20 anos sobre o que eu vou afirmar agora. Sem condições de derrotar nas urnas esse projeto, sem poder recorrer ao que sempre recorreram nesse país, que é a golpe militar, eles operaram, através do sistema de justiça, um processo pelo qual as forças políticas representadas pelo presidente Lula fossem excluídas de uma situação competitiva do ponto de vista eleitoral. Particularmente, o próprio presidente Lula foi excluído de disputar as eleições de 2018, quando todas as pesquisas indicavam a sua vitória. Isso, na minha opinião, é mais um argumento sobre o papel nefasto, na sua essência, da Operação Lava Jato. Ela fez parte de uma trama golpista das mesmas forças que tiraram a vida de Getúlio em 54, que derrubaram João Goulart em 64, que impuseram a privatização da Vale e tentavam impor a privatização da Petrobras nos anos 90, que chegaram até a tentar mudar de nome para Petrobrax, já para preparar sua privatização. Essas mesmas forças que vinham sendo eleitoralmente batidas no século XXI, buscaram um caminho de desestabilizar aquele bloco, cuja principal liderança é o presidente Lula, desestabilizar aquele bloco, para poder retomar o comando do Estado e impor, como o fazem agora, ou tentam fazê-lo, uma agenda privatista, ultraliberal, que entrega os recursos naturais, em particular também os minérios combustíveis e não combustíveis, a esses grandes grupos de capitalistas. Por isso que eles são tão desaforados. O Paulo Guedes vai lá dizer que o Brasil está à venda como se ele fosse um mascate. Ele está ali vendendo a Petrobras, os minérios,
assim, como quem está vendendo panelas e utensílios, né, de porta em porta. É por isso que o ministro de Minas e Energias vai ali para o Canadá e oferece as terras indígenas, oferece as terras dos quilombolas, porque essa gente voraz, predatória, chegou de novo ao comando do Estado. E chegou, repito eu, na minha opinião, com uma ajuda muito importante da Lava Jato. Por isso digo que a Operação Lava Jato, na lógica da nossa discussão sobre desenvolvimento do país, ela é antipatriótica e antidemocrática na sua essência, embora tenha obtido sucessos positivos em algumas questões, mas na sua essência ela é antipatriótica e antidemocrática. Breno, professor Viváqua, o tema nosso aqui é mineração. Lógico que por meio desse tema, né, passa exatamente os ataques contra o Brasil. Como o senhor bem colocou, que o senhor percebeu na própria Companhia Vale do Rio Doce, pessoas que foram implantadas ali, ou seja, interesses estrangeiros, até mesmo de agências estrangeiras de espionagem, plantando aqui no Brasil as suas pessoas interessadas, pessoas que se vendem, né, brasileiros ou estrangeiros. Só para voltar ao tema, né, eu queria ressaltar aqui uma assertiva do Osni Duarte Pereira, Em Ferro e Independência, que é um livro da civilização brasileira, de 1967, exatamente quando saiu o Código de Mineração no governo Castelo Branco. Diz ele: os fatos políticos importantes de nossa nação, desde a colônia, vinham apresentando estreita coincidência com o evoluir dos negócios do subsolo. Ou seja, tudo isso, toda essa gama de conspiração que o professor colocou, que presenciou na Companhia Vale do Rio Doce, que nós estamos vendo com essas ações de perseguição judicial constante no Brasil, afastando inclusive políticos, no passado matando outros, levando ao suicídio de Vargas e levando o afastamento, o impedimento de outros presidentes, tudo passa pela questão do petróleo. E aí vem, professor, a questão da descoberta do pré-sal. Se o pré-sal não fosse descoberto, nós estaríamos numa situação mais cômoda ou estaríamos na mesma situação que o senhor presenciou lá na Vale do Rio Doce? Essa questão do pré-sal ou da Vale, o destino desses recursos nossos foi traçado de uma maneira muito precisa na década de 40. Isso está escrito nos livros. A América do Sul é feita para servir com os seus minerais aos investidores americanos, bem específico no caso, doutrina Monroe. Está escrito. E por aí afora vieram sucessivas manobras contínuas que existem hoje e que alcançaram nesse momento uma vitória, porque a Vale já não é mais nossa. Inclusive, não se mexa nela, porque metade é americana, as cortes americanas virão aqui reclamar. Hoje. A Petrobras, a mesma coisa, está lá no exterior. Deixa eu aproveitar essa questão que o senhor colocou muito rapidamente, está acabando o nosso tempo, tem uma pergunta exatamente nessa linha, que é a seguinte: como que as cortes, né, como a Europa está reagindo às ações investidas das cortes dos Estados Unidos? Está reagindo da seguinte maneira. Bem rápido que nós bem rápido. Bem rápido. Estão denunciando e dizendo que elas agem em favor das empresas americanas, enfraquecendo empresas europeias para serem compradas pelas americanas, como o caso da Alstom, que foi comprada pela General Electric. Perfeito. Então, eles estão dizendo isso em que veículos? Economist, que é acima de qualquer suspeita, não é de esquerda, é o Economist, está dizendo isso lá. E tem uma outra pergunta aqui da Eliane Manfredini, e essa pergunta é para você, Breno. Pergunta o seguinte: quais são os impactos, né, dos acidentes na questão ambiental? Essa questão que nós já falamos, de certa forma, em Brumadinho, mas a Eliane Manfredini pergunta e eu gostaria que você pudesse respondê-la. Nós estamos falando de vidas humanas e nós estamos falando em destruição de ecossistemas que demorarão décadas, séculos para serem reconstruídos. Ou seja, são danos enormes ao país, danos humanos e naturais, irreparáveis. Não há o que repare a perda de 200, 300 vidas humanas perdidas. Não há o que repare a destruição dos ecossistemas que foram afetados em Mariana e Brumadinho. Ou seja, é intangível isso. Não é? Seja, isso aqui é um crime contra a humanidade. Os responsáveis da cúpula por esse sistema, não os engenheiros, porque essa história de prender os engenheiros é uma coisa absurda. Mas os acionistas da Vale deviam estar respondendo em tribunais por crime contra a humanidade. Perfeito. Breno e professor Viváqua, nós estamos chegando ao final do nosso programa.
Tá? Quero destinar para cada um dos senhores aí 1 minuto para as considerações finais, de despedida dos nossos telespectadores. Vou começar com o professor Vivaco. Eu agradeço muito essa oportunidade e lembraria apenas, para encerrar, que nós estamos vivendo agora um desastre planetário. O mundo está caminhando para um destino terrível, né, através do aquecimento global. Tem aumentado muito as chuvas estão encharcando esses antigos depósitos de rejeitos que estão se liquefazendo. Um problema seríssimo. A questão que está subjacente a tudo que nós estamos falando é a própria destruição do planeta. E eu não vejo os governos nossos, o nosso governo, particularmente preocupado. Pelo contrário, eu tenho visto aí ministros de meio ambiente dizendo que isso aqui não existe, que é assim mesmo. Ou seja, é um momento crítico onde o Brasil deveria exercer um protagonismo forte na questão ambiental mundial e em seu próprio benefício também. Muito obrigado, professor Breno. Suas considerações finais. Eu também queria agradecer o convite por estar presente, para estar presente nesse debate, e agradecer especialmente as palavras do professor Vivaco, com quem eu muito pude aprender hoje, e colocar de uma maneira muito clara a quem nos escuta. Há uma grande batalha em curso no país. Se nós queremos enfrentar as ameaças ambientais e sociais que estão em curso, se nós queremos recuperar o rumo do desenvolvimento, se nós queremos um país rico e próspero para todos e não apenas para um punhado, o povo brasileiro tem que se empenhar mais e mais numa batalha pela reconquista das suas riquezas, em particular das suas riquezas minerais. O povo brasileiro tem que voltar a ser o dono da Vale do Rio Doce. O povo brasileiro tem que continuar a ser o dono da Petrobras e expulsar os acionistas estrangeiros que tentam tungar a empresa a favor dos seus interesses. Somente o povo sendo dono dessas riquezas naturais, somente o povo se apoderando através do Estado, da Vale do Rio Doce, da Petrobras e entre outras empresas estratégicas do Brasil, é que nós poderemos recomeçar a nossa caminhada interrompida no rumo de um país próspero, justo, soberano e democrático. Muito obrigado. Senhores telespectadores, tivemos aqui nessa tarde um debate sobre mineração, do Soberania em Debate, do projeto SOS Brasil Soberano. Agradeço a presença e a participação dos senhores até agora e também aqui dos nossos debatedores. Por fim, queria somente fazer aqui uma divulgação rápida do novo livro do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, A Formação Social da Miséria. O professor Francisco Carlos é o coordenador científico do projeto SOS Brasil Soberano e é uma boa oportunidade porque exatamente de uma forma infeliz regressamos à questão da miséria no Brasil. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.